Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcelo Almeida e hoje a gente vai fazer finalmente o segundo vídeo falando sobre as categorias da geografia. Nós temos duas categorias específicas para que a gente possa discutir para o seu Enem, que é território e região. Mas delas, logo eu vou fazer alguns subitens, né? Já sabe, o nosso canal aqui não é para ficar na superfície, é para aprofundar, para você ficar bem afiado para o seu Enem. Então vamos seguir, vamos lá. A primeira categoria que a gente precisa discutir é região. Vocês estão vendo que eu estou trazendo aqui um geógrafo, né? Vidal de la Blache. Ele é que discute muito sobre essa categoria região. O que é que ele traz então da região? Ele entende como um espaço concreto, um espaço físico que serve de referência para a população. Então, diante daquele espaço já constituído, a população se identifica com ele e serve como ponto de referência para a instalação. A gente pode puxar muito para três campos distintos de interpretação dessa categoria de região, como por exemplo o campo ligado à linguagem cotidiana ou então ao senso comum. Geralmente a gente escuta aí algumas pessoas colocar dessa seguinte forma, né? Ali é uma região montanhosa, ou diante de um bairro periférico, né, uma região mais pobre. Então ele classifica em termos de senso comum, lógico, não diante da figura da ciência geográfica, uma referência de um local, de um espaço que possui uma característica em comum. A gente pode pegar o segundo ponto ligado ao domínio administrativo. Por exemplo, quando o IBGE classifica as regiões brasileiras, né, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, e divide elas em macro-regiões, é para que possa a União gerir da melhor forma essas regiões. E o terceiro ponto, dentro de região, que a gente precisa conhecer, é ligado à ciência em geral. Como é que ela divide a região? Ela divide em um campo de interesse, né, com referência a características do seu próprio estudo. Então, características comuns em espaços diferenciados fazem com que ela regionalize, ela coloque um espaço de estudo. Assim a ciência entende. Tranquilo, então aí a categoria de região. Vamos passar para a próxima aí, que é território. Eita, poxa, mas trouxe mais coisa aí, professor? Claro, a gente vai aprofundar. Senhores, a primeira ideia de território que você precisa ter é com a característica ligada ao poder, ao domínio. Por exemplo, quem tem um cachorro macho em sua casa sabe que ele levanta a perna e mija em tudo que é lugar. O que é que ele está fazendo aí? Ele está marcando o território, está marcando o seu espaço, mostrando para outros cachorros que ele detém o domínio daquele local. Bem assim, um território. Então é um espaço físico compreendido, delimitado, que alguém detém o domínio ou poder sobre aquele espaço. Mas eu trouxe aí dois outros subitens que são bastante comuns hoje nas provas, que é a territorialidade e a territorialização. É quase um trava-língua aí, eu posso travar a qualquer momento. Toda vez que a gente lê ou vê esse conceito de territorialidade, a gente precisa lembrar sempre de uma identificação através de símbolos, culturas, costumes daquele local. Então, a territorialidade daquele espaço possui características específicas das etnias e da população que vive naquele local. Toda vez que você vai ler territorialidade, você vai entender isso, ligado à identificação e a símbolos daqueles lugares. Você pode ainda muito mais encontrar, por exemplo, desterritorialidade. O que é que significa isso? Um processo, por exemplo, de aculturação. Retira do espaço e tira sua cultura. Por exemplo, quando a gente pega nos fatos históricos do descobrimento do nosso Brasil, os índios sofreram por um processo de retirada do seu território e de uma aculturação, na implantação de uma outra cultura. Então houve a desterritorialidade. Você também pode encontrar reterritorialidade. Tá, caramba, é trava-língua demais. O que é que significa isso, né? A implantação novamente de uma outra cultura, né? Trazendo uma nova territorialidade. Já quando você vê o conceito ligado à territorialização, você sempre tem que lembrar de apropriação e domínio. Então, territorialização do espaço é o domínio chegado de um outro ponto dentro de um espaço e venha tomar conta. Por exemplo, um poder paralelo ligado a facções criminosas, por exemplo, né? Tomou um bairro, então houve a territorialização, a apropriação, o domínio daquele lugar. E há também o processo de desterritorialização, que é a retirada desse domínio, e reterritorialização, colocada em implantação de um novo domínio. Dá para compreender então sempre dessa forma. Territorialidade, cultura. Territorialização, domínio. Né? Aí vem retirada e recolocação. Sempre dessa forma, tranquilo então? Então vamos para o último, pessoal. Deixa eu colocar aqui o último. Pronto. Nação
Estado e Estado-nação para o seu Enem. Veja lá, o que é que a gente tem então de nação, pessoal? A ideia que a gente precisa ter é um agrupamento de pessoas em que possuem, por exemplo, linguagens parecidas ou iguais, ou a mesma linguagem, cultura, etnia. Os maiores exemplos que a gente tem de nação, porque eles não detêm necessariamente um território, um espaço, é só para um agrupamento de pessoas, são as grandes minorias. Por exemplo, os povos curdos, os bascos, eles possuem essa característica de nação. No nosso Brasil a gente costuma escutar, e aí eu gosto muito de dizer isso, que é alô nação rubro-negra, falando do Flamengo. Se a gente fosse ter uma ideia, lógico, mal comparando, né? Teria uma ideia de que existe um povo que possui a mesma cultura, o mesmo costume, torcer para o Flamengo, mas não tem um território, não existe o país Flamengo. Ah, quem dera, né? Mas a gente tem ideias, então são as grandes minorias, tá? Lembra sempre dos povos curdos e dos bascos. Já o Estado já nos remete a uma ideia de uma soberania política em uma área geográfica. Então possui o território, possui a população, possui o governo para ter essa soberania e há também a necessidade de uma capacidade de relações diplomáticas com outros territórios e outras localidades. Isso é a característica do Estado só, desculpa. Já o Estado-nação, a gente já tem os dois componentes juntos. É o Estado que detém a soberania sobre aquela área geográfica e a capacidade que se tem naquela população de uma mesma etnia, dentro do mesmo espaço, uma mesma cultura. Um grande exemplo aí é a China, por exemplo. Existem várias etnias dentro da China, mas a etnia Han tem 90% da população daquela localidade. Então, enquanto outros países, a maioria é com a característica multiétnica, a China possui uma etnia em grande maioria, né? 90% da população chinesa, e olha que não é pouca gente lá, que detém uma única etnia, faz com que eles possuem a característica de um Estado-nação. A grande maioria possui diversas etnias, como por exemplo os Estados Unidos é muito conhecido como melting pot. O que é que significa isso? A característica de várias etnias em um local. A gente poderia colocar aí o Brasil nesse aspecto. Então, senhores, aí foi a segunda parte e a parte final das categorias da geografia, extremamente necessário para o seu Enem, e pode ter certeza, dificilmente você terá um conceito, na verdade um tema ligado à redação, que você não fale sobre algum conceito geográfico, alguma categoria geográfica, algum viés geográfico. Então, não estuda tão somente a geografia ligada para a prova de ciências humanas, mas pode ter certeza que você vai utilizar ela dentro da redação do Enem, pode ter certeza. Então, fica com Deus, pessoal, grande abraço, se inscreve no canal, é vídeo toda semana, dá aquele gostei, né, aperta lá, faz o sininho, faz tudo que você já sabe aí do YouTube, que eu acabo esquecendo, faz tudo aí, pessoal, compartilha. Grande abraço, até a próxima, valeu!